FM. Vieira do Minho. Hoje vamos conversar com mais ou melhor, uma vieirense com muito talento, desta vez para a escrita. É já na próxima sexta-feira que a Biblioteca Municipal Padre Alves Vieira, aqui em Vieira do Minho, vai receber a apresentação do livro Memórias de 5 Minutos, da vieirense Diana Moreira, uma obra que nasce da convivência com a sua avó Aurora, diagnosticada com Alzheimer. Para falar deste livro, mas não só, aliás, a autora está connosco. Olá, boa tarde, Diana. Olá, boa tarde. Bem disposta? Sempre. Sempre bem disposta. Diana, antes de falarmos deste teu livro, falamos um bocadinho sobre ti. Quem é que é a Diana? Olha, eu tenho 41 anos, fui diagnosticada aos 9 meses com artrite reumatoide juvenil, mas como costumo dizer, a doença não me define. E então sempre fui para a escola, cheguei a ir para a universidade, sou licenciada em Educação, tenho mestrado em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária, trabalhei durante 4 anos aqui embaixo no bairro social Nossa Senhora da Fé, inicialmente com crianças, depois com idosos. Foi uma experiência fantástica. Depois, infelizmente, o meu contrato terminou. Acabei por abrir na garagem de casa um ateliê, a Diana Craft & Co. Muito bem. E que ateliê é esse? O que é que lá fazes? Faço convites para casamentos, batizados, faço lembranças, faço canecas personalizadas, faço ímãs, faço tudo. Faz de tudo um pouco. Muito bem, Diana. E quem é que é a avó Aurora? Então, a minha avó tem 97 anos. Quem olha para ela não dá essa idade. É uma avó que sempre foi muito presente comigo, sempre esteve muito presente na minha infância. Nós vivemos alguns anos com ela. Eu tenho outro irmão com deficiência, então para ela nós éramos 2 netos ditos especiais. Então a minha infância foi sempre passada com ela. Todos os domingos nós almoçávamos com ela, até que em 2017 meu avô faleceu e ela acabou por vir para a nossa casa. Na altura foi assim uma mudança drástica, tanto para ela como para nós, mas pronto, lá fomos nos adaptando. Em 2022 foi diagnosticada com Alzheimer e aí começa a aventura. É isso que eu ia dizer, e aí começa a aventura de vocês lidarem com esta doença. E como é que daí partes para a tua necessidade de escrever e de pôr isto tudo num livro? Olha, aquilo é muito simples. Ela começou com pequenos sintomas e eu dizia assim, isto é Alzheimer. Conseguiste logo identificar? Sim, porque como sou técnico superior de educação, ou seja, para mim haviam sinais ali claros, como por exemplo, imagina, ela tinha uma rotina própria e se lhe mudássemos a rotina ela não me permitia, ou seja, começámos por aí. Começámos também por ela ter visões. Ela da minha janela, a gente fartava-se rir da janela da sala, ela via coisas fantásticas que eu e ela matávamos a rir. Uma altura viu 2 homens ao barulho, outra vez chamava-me a rir porque via um rancho a atuar. E então eu vinha ter com ela e dizia, onde está o rancho? Está ali. Eu disse, pois está, que maravilha, porque eu depois alinhava nas brincadeiras dela. Também começou por exemplo, com episódios muito engraçados. Ela dormia à sesta e quando acordava sempre no outro planeta, como eu costumava dizer. Imagina, ao sábado eu estava por casa, eu tinha uma secretária com o computador e ela ficava atrás no sofá. Então um dia ela acorda assim do nada, ai, eu não sei como é que eu vim parar aqui. A minha mãezinha está à minha espera e eu fiquei assim muito a sério a olhar para ela, a tua quê? E ela, a minha mãezinha, eu disse, está bem. Não contrariavas? E eu disse, bom, mas a tua mãezinha já morreu? Morreu nada, filha, ela está lá embaixo à minha espera. Eu disse, está bem, pronto, então, ela, eu não sei como é que vim parar aqui. E eu disse, é que foi o velho, que o velho é meu avô, trouxe-me, ficou de me vir buscar, nunca mais veio. E eu disse, está bem, olha, deixa estar, ele quando está bem te buscar. Começámos por episódios, por exemplo, às 6 da tarde, a rotina dela era rezar o terço. Mas esse terço tinha que ser ligado por mim. Não adiantava ir lá a minha mãe porque ela não sabe. Só quem tinha por terço era a Dianinha, tu não sabes, sai daí. Ou seja, às 6 horas eu tinha que picar o ponto em casa. Senão para ela, ou seja, tudo que fosse sair da rotina era muito complicado. Difícil. Então cheguei a abordar a médica a dizer que eu achava que ela tinha Alzheimer. E disseram, a médica disse, tu estás tola. Sabes lá tu. Com esta é? idade, o que é que tu queres que a tua avó tenha? Que tenha uma sanidade mental
Boa, eu dizia, doutora, isto é impossível, ela tem que ter Alzheimer. Olha, Alzheimer tens tu. E deu-me um medicamento, um calmante. E então a avó ficava a dormir. Eu dizia, fogo, isto não pode ser, nem 8 Pois. nem 80, né? Deixávamos dar os calmantes e aquilo começava-se a agravar a alturas que dava para nos fugir. Pois, perigoso. Ou seja, mesmo a gente dizendo, contrariando, eu dizendo, olha, ela queria ir para casa, e eu dizia, olha, hoje não vais amanhã, mas eu tenho que ir hoje. Então entrávamos ali numa. Ela ficava numa agitação tal. A uma altura viram para a minha mãe e disse: mas isto é impossível. A avó tinha Alzheimer e lá em casa todo mundo dizia: és tola, lá estás tu com a mania das doenças. Eu disse: não interessa, a avó tem dinheiro, vamos ao neurologista. Claro. Fomos ao neurologista, eu descrevi à médica, disse: olha, eu, na minha opinião, a avó tinha Alzheimer por causa disto e disto. E ela então fez assim uns testes muito básicos, tipo decorar letras, e ela dizer-lhe o local onde é que ela estava, se ela percebia que aquilo era um hospital, ela não sabia. Pedia para, por exemplo, desenhar uma casa, imitar um desenho, ela já não conseguia. A médica vira-se para mim e diz: estás certo, a avó tem Alzheimer. Vamos só fazer um TAC, uma ressonância, mas estás certo, a avó tem Alzheimer. Ou seja, passou medicação. Na altura, não é? Eu sei que para o Alzheimer não há cura, Pois. mas se houvesse ao menos para atenuar a doença, Claro. era uma maravilha, né? E então a partir daí ela começou a tomar medicação, então acalmou um bocadito a nível cognitivo. E que livro é este? O que é que tu falas aí neste Memórias de 5 minutos? Tens na tua descrição que é então uma forma de apoiar também os cuidadores, não é? Na navegação desta doença. Como é que é composto este livro? Olha, eu vou-te ser muito sincera, este começou a ser escrito ano passado, porque infelizmente em 2024 tivemos que colocar a avó no lar, porque isto foi em 2022 que ela foi diagnosticada e a doença foi-se evoluindo. E eu, como tenho um irmão também com deficiência, também doente, ou seja, passava períodos muito longos no hospital e a minha mãe precisava ficar com ele 24 horas a minha mãe, 24 horas o meu pai. Na ausência da minha mãe, quem ficava com a minha avó era eu. Ou seja, chegámos a um ponto que era preciso mudar fraldas, chegávamos a um ponto de dar delírios, ficar como morta, era preciso vesti-la, era preciso levá-la para a cama, ou seja, eu fisicamente não podia. Sim. E então tivemos mesmo, tentámos procurar soluções, alguém para ficar com ela em casa, e não conseguimos. Então tivemos que a colocar no lar. Surgiu uma vaga, ela já estava em centro de dia, porque se ela não fosse para o centro de dia não conseguia sair de casa, então tivemos mesmo que a colocar no centro de dia. E então ela já lá estava, surgiu uma vaga, acabou por ficar lá. Ou seja, já era um ambiente, não era novidade para ela, ou seja, a adaptação iria ser mais fácil. Claro. Só por aí tivemos que aceitar, não é? Posso dizer que para mim foi um choque. Ela ia para um lar na sexta e eu lembro-me de estarmos na quinta a comer e tipo, eu estava aqui, ela estava ali fica mesmo à minha frente e eu olho para ela e pensei, amanhã ela não está aqui. É muito duro. E então, tipo, fui para o meu ateliê, que é na garagem, exato a chorar, porque eu pensei, amanhã a avó já não está aqui. Porque ela, imagina, se eu chegasse, por exemplo, ela vinha sempre do centro-dia por volta das 4h30. Mas, por exemplo, se eu tivesse que chegar mais tarde, eu ligava para o centro-dia e pedia para ela lá ficar mais um bocadinho, depois eu ao passar pegava nela. E então o que ela dizia, a Dianinha nunca mais chega. E então o que é que eu ia pensar? Naquele dia, às 4h30, ela, como a Carlinha não ia vir, ela ia ficar. A Dianinha nunca mais chega. Ou seja, aquele fim de semana para mim foi horrível porque sabia que ela ia estar ali, a Dianinha. Claro. Então eu pensei, espera aí, também vamos ter que ser aqui um bocado racionais. O meu irmão não evolui para melhor, a minha avó também não. Não vai evoluir. Eu fisicamente não posso, a minha mãe também não. Claro. Quando eu tenho que estar a apoiar o meu irmão ou estar a apoiar a mãe, vamos ser racionais. Todos os fins de semana ela vem para casa e eu vou visitá-la. Já é bom. Quando puder, vou lanchar com ela ao lar. E pronto, então o livro nasce destas aventuras, ou seja, prometi a uma das filhas que ela não iria ser mais uma idosa abandonada no lar. E então parte daí o livro, ou seja, só para teres noção, convidaram-nos para ir ao Luxemburgo, uma filha fazia 60 anos, teríamos que ir de avião.
A avó, no seu juízo perfeito, nunca na vida entraria num Pois. avião. Estás a perceber? Acredito. Ia E ser então, difícil. e então eu pensei, a minha prima fez-me um convite em janeiro e eu pensei, é uma experiência, vamos Claro. tentar. Chega-se perto da data e eu começo, e pá, agora, Como é que vamos fazer como é isto? que vamos fazer isto? E eu pensei, e agora? Eu disse, pronto, a avó entra, se quer nem se apercebe que é um avião. Pois. E eu disse, vamos tentar. Então a gente vamos pelo serviço da MyWay, tivemos que ir 2 horas antes, por causa da minha cadeira considerada bagagem. E então o serviço fica mesmo em frente ao aeroporto aos aviões. Estava no bueiro e eu disse, pronto, já Não vê os aviões. não vi os aviões, eu disse, está-se bem. Nisto começa-se a levantar o nevoeiro e ela disse-me assim, ó Daninha, aquilo é um avião, não é? E eu disse, é bó, não andava naquilo, onde é que desses um conto? E eu disse, está bem, bó, também não vamos andar naquilo. Passava outro, olha, aquilo é um avião, não é? É, não andava naquilo, nem que me desses um conto. Eu disse, está bem. E eu a pensar, como é que vai ser isto? Como é que vai metê-la dentro? do E eu avião? disse, como é que eu a vou enfiar no avião? Eu disse, mas pronto, então eu dentro da minha mala ia calmantes, ia reforçados, eu disse, tenho que levar tudo tipo criança. O que ela Para for, distrair. o que for preciso dar, eu vou pronto. Tivemos azar ou sorte, tivemos que ir pela pista, estás a ver? Ah, E eu, pois. e eu disse, ok, não está mal, ela vai ver um avião. Ela pensa olhar para aquilo, isto é um avião. E eu disse, não vamos nele, não. Nisto lá vem o senhor do elevador, né? Nós lá começámos a subir e ela abstraiu-se. Distraiu-se. Sentaram-na, ela começou a olhar para um lado, para o outro, diz ela, que autocarro grande. E eu disse, pois é, enorme. E eu então, olha, queres um rebuçado? Porque dizem que ajuda na descolagem. Ah, ok. Porque o meu medo era quando começássemos a levantar que ela se apercebesse. Claro. Eu disse, queres um rebuçado? Quero. O meu pai 3 ou 4. Eu, toma. Eu ia dar sempre. Eu sempre a dar. O avião começa a levantar e aquilo é uma parte que não sentes nada, né? Oh filha, nós estamos aqui já há tanto tempo, isto não Nunca mais anda. chegamos. Isto não anda, isto não sai do sítio, se calhar o autocarro avariou. Se calhar, Nem deu conta. se calhar havias de ir, olha, nós estamos aqui a ronca, não anda. Nós nunca mais chegámos ao sítio. Fomos 2h30 nisto. Eu chego a um ponto e diz ela, oh filha, Já chega. ela para a minha mãe, oh filha, põe-te a pé, vai ver, porque se calhar o motorista adormeceu. E nós estamos aqui, nunca mais saímos, ou seja, quem ia ali à beira dela fartou-se de rir. Fartou-se de rir. E não foi preciso pagar-lhe o conto para ela andar Nada, dentro do avião. nada. Então, quando chegámos ao Luxemburgo, para ela estávamos na minha casa. E então foi a festa, ela foi a rainha da festa, porque a minha madrinha não contava com a mãe lá. Então, quando as pessoas viram entrar tão idosa, deduziram que era a mãe. Então, usava tudo a chorar. Era a minha prima do lado de lá, à espera do tipo, receber uma mensagem minha a dizer: não conseguimos embarcar. Então eu calada, eu muito serena, eu quando chego lá, o avião até, ligo e digo, chegamos. E ela, conseguiste ou não conseguiste? E ela, finalmente, eu estava preocupada, eu disse, deixa estar. Tudo se faz. E então vais Tudo se contando estas histórias aí no teu livro. Ok. Então basicamente, só que imagina, eu não queria que o meu livro fosse só um livro de histórias. Porquê? Porque eu, como técnico superior de educação, acho que se fosse resumindo só a memória, as historinhas, não fazeria muito sentido. Então imagina, eu começo o primeiro capítulo por falar quem era a avó Aurora. Isto porquê? Porque quem tem Alzheimer, eu tenho uma teoria, e a teoria é, quem tem Alzheimer, a pessoa que conhecemos deixa de existir. Então no primeiro capítulo eu falo quem era a avó Aurora antes do Alzheimer, porque era uma senhora toda charmosa, ainda continua a ser, mas tinha as suas rotinas próprias. Então eu, no primeiro capítulo eu quis dizer quem era a avó Aurora e a relação que ela tinha connosco. Já no segundo capítulo eu passo para falar um bocadinho sobre o que é o Alzheimer, mas de uma forma muito leve, onde falo dos primeiros sintomas e também dos estádios do Alzheimer. O Alzheimer tem 3 estádios, e então eu falo isso, mas de uma forma muito leve, óbvio, recorrendo Para toda a sempre gente à entender. teoria, mas de uma forma muito simples, porque é para cuidadores. Ou seja, não me vale a pena estar com termos técnicos que ninguém vai perceber. Sim, e mesmo para qualquer pessoa qualquer pessoa aqui, por exemplo, do Conselho, eu que não percebo nada da doença, que vou conseguir entender Sim, então. sim, facilmente. Ok. E então o que é que eu tento fazer? Imagina, primeiros sintomas que eu descrevo.
os primeiros sintomas, eu dou, por exemplo, ideia, como é que aconteceu com a minha avó. Ou seja, o primeiro sintoma da minha avó foi este. Ou seja, remete logo a pessoa Um caso real. para um caso real, ou seja, acaba por ser mais fácil. No terceiro capítulo, então, é a parte das nossas aventuras, porque nós temos muitas, e então eu conto as nossas aventuras. Isto porquê? Porque eu acredito que quem tem Alzheimer, para além de deixar de ser quem era, eu acredito que enquanto técnica superior de educação, o nosso papel é fazê-los encontrar o novo eu. Ou seja, então através das aventuras que eu vou fazendo com ela, é para ela ganhar um novo eu, uma nova personalidade. Ou seja, se hoje vis a minha avó, não tem nada a ver com a avó que era antes. Mas, por exemplo, se comparares com outros doentes de Alzheimer, ela também não tem nada a ver. Ela é super alegre, super divertida. Hoje, por exemplo, se me visse com esta camisola, dizia já também queria uma. Ou seja, ela nunca na vida vestia cores, mas comigo veste. Ela está sempre, ai que lindo, também quero. Então, basicamente, às vezes temos que arranjar sempre roupa vezes 2. E, portanto, no terceiro capítulo eu abordo isso. Por fim, eu deixo dicas para os cuidadores, porque eu acho que é muito importante dar dicas e estratégias. Imagina, eu dou, por exemplo, dicas de como tens que organizar a casa, dicas de como comunicar, dicas de como alimentar, porque eu acho que isto é muito importante. Por exemplo, dicas de como ocupar o tempo livre, por exemplo, como lidar com incontinência urinal e fecal. Por exemplo, a minha avó, comecei a notar que ela tinha perdas de urina. E, por exemplo, pedir-lhe para usar uma fralda é difícil. Então, o que eu quero dizer? Isto são umas cuecas novas, especiais. E ela dizia, eu não gosto nada destas cuecas, prefiro as minhas. Mas com o tempo ela foi-se habituando, claro, e aquilo tornou-se banal. Também falo do luto antecipado, porque quem tem Alzheimer é muito... É um luto que tem que se fazer, claro. Como já expliquei. Também falo dos comportamentos que eles têm por vezes durante a noite, durante o dia. E uma parte muito importante, que é como ocupar o tempo livre. Ou seja, quando eu a trago para casa, é isto que eu faço com ela. Estimulação cognitiva. Imagina, ela adora cantar. Então, o que é que eu faço? Pego em latas, umas tesouras e cantamos. E então, o que é que ela gosta? Um telemóvel. Ou seja, este livro também surge um bocadinho dos vídeos que eu vou partilhar no Facebook. Porque as pessoas começaram a dizer, devias passar isso para um papel, porque eu tenho vídeos a chegar a 5.000 visualizações. Eu recebo diariamente de pessoas a pedir-me opinião, pessoas a dizer que também têm familiares com Alzheimer, e o livro também nasce um bocadinho daí eu querer não só passar memórias da minha avó, aventuras que eu faço com ela, mas também dicas para os cuidadores, porque é muito importante. Por exemplo, em casa eu notava que a minha mãe também não sabia comunicar com ela. Claro. Por exemplo, imagina, a minha mãe chegava ao pé dela e dizia assim, mãe, quer tomar banho? Resposta, não. Pois. Ou seja, então o que é que eu disse à minha mãe? Tu não vais chegar ao pé dela e dizer que se quer. Tem que fazer a pergunta de outra maneira. Então o que é que tu vais perguntar? Vais chegar ao pé dela e vais dizer, mãe, hoje é dia de banho. Porque assim ela não te vai dizer que não. E se dizer que não, já não te pode contrariar. Porque se tu dizes queres, ela vai dizer que não. E depois vais ter que a contrariar. Ou seja, eu fui adaptando ali pequenas dicas também para ajudar a minha mãe, porque às vezes a forma como a gente comunica com eles é fundamental. É sim, senhora. Memórias de 5 minutos, como é que foi decidido este título? Olha, o título costuma ser muito difícil. Pois, por isso é que eu pergunto. Mas neste caso foi muito simples, sabes porquê? Porque eu chamo-lhe isto, eu chamo-lhe a minha memória de 5 minutos. Porquê? Imagina, ela faz qualquer coisa comigo, ao fim de 5 minutos já não se lembra. Eu mostro, por exemplo, ela gosta muito de colorir desenhos. Então nós colorimos desenhos, eu obrigo a escrever o nome dela, eu pouso. Por exemplo, estou a gravar um vídeo, eu faço qualquer coisa e depois mostro, olha o que tu fizeste. E ela começa, eu? Nunca na vida fui eu que fiz. Então o livro Memória de 5 minutos é mesmo
é o que eu lhe chamo. Eu chamo-lhe a minha memória de 5 minutos porque ela só tem uma memória de 5 minutos. E vais apresentar este livro sexta-feira, não é Sim. verdade? Na biblioteca aqui em Vieira do Minho, na Biblioteca Municipal, e vais ter uma convidada contigo, não é? Uma médica, que foi Sim. quem escreveu o prefácio do Sim, livro. a doutora Andreia Neves Carvalho, é a minha vizinha. Para mim, ela é uma inspiração, porque ela tinha o sonho de menina de ser médica e formou-se como médica aos 41 anos. Maravilhoso. É muito espetacular. E então, não sei se posso, eu gostava de partilhar com Força, vocês estás aqui à uma vontade. parte que ela escreveu, que eu adoro. E foi ela até, ou seja, este livro estava escrito o ano passado, mas eu estava naquela de tipo, vou fazer, mas Avança ou não? não, mas é sempre, depois, e ela disse-me em agosto, pá, nunca mais acabas com o livro, porque é que não juntas a tua parte da licenciatura com a uma tua boa ideia, experiência? claro. E eu disse, olha que realmente, ela, já tens alguém para o prefácio? Não, se quiseres eu escrevo. Eu pensei, é que não é uma ideia. Juntámos aqui o Exatamente. 2 em 1, porque o livro é um sonho meu, porque o livro tem um propósito, e o sonho dela também foi concretizado. E então ela escreve-me aqui uma nota muito pessoal. Desde criança que sonhava ser médica. Recordo-me de, em brincadeiras de infância com a autora, já imaginar que um dia cuidaria de pessoas, estudaria doenças e ajudaria famílias. Hoje, ao escrever este prefácio, vejo este sonho cumprido e sinto entrelaçado com a nossa amizade de sempre. É uma espécie de círculo completo. A menina que queria ser médica e a amiga que agora escreve sobre cuidar encontram-se novamente, desta vez num livro com a ciência e a ternura. Mas é mesmo, juntas aqui neste livro a parte mais técnica, não é? Da ciência. Sim. A ternura, a história da tua avó, É. que vai ficar para sempre eternizada. Sim, e este livro também é um bocadinho para eternizar memórias da minha avó. E como eu te disse, este livro tem Um propósito. Um Qual propósito. é? Conta-nos lá. Ou seja, ainda ninguém sabe, só sabe eu e a Andreia, e a partir de hoje podem me chamar todos malucos, doida barriga, o que quiserem, mas o propósito deste livro, esta é a primeira pedra, nós queremos construir uma unidade para doentes com Alzheimer. Ok, incrível. Vai ser aqui em Vieira do Minho? Sim. Ok. Primeira pedra, então, Este neste livro caminho que te vai, É a então, primeira pedra. Memórias de 5 minutos. Pois, porque tu tinhas dito que não querias ficar por aqui com Não. este livro. Já tens ideia do que queres fazer nos Sim. próximos tempos? Já tens? Planeado? Porque queres avançar já o que é que está assim no horizonte para Olha, a este nossa projeto? ideia foi começarmos com o livro, a seguir vamos fazer um crowdfunding para começarmos a angariar dinheiro para as licenças e depois vamos partir pedra, pedir patrocínios, angariar dinheiro para que a unidade seja feita. Ou seja, não está apenas no papel, vocês já Não. estão mesmo a avançar para este centro, então, destinado a esta... Porque imagina, a minha avó está num lar, e posso dizer que é um lar incrível, e só foi para lá porque eu conhecia a direção e conhecia as pessoas. No entanto, eu acredito que um lar dito normal, né, não está preparado para doentes com Alzheimer. Porquê? Porque elas precisam de muita atenção, muito, muito carinho e de muita entrega, ou seja, precisam de muita estimulação cognitiva, e é isso que eu faço sempre todos os fins de semana com a minha avó. Porquê? Porque desta forma eles não vão perdendo tanto a memória e também vão ajudando, porque a memória é uma coisa que vai, mas há uma coisa que eu sei e eu tinha a certeza, mas diziam-me sempre que não, e eu dizia, mas eu aposto ali dentro comigo que eu tenho a certeza absoluta. Eu tenho como, enquanto técnica, eu tenho duas referências para mim. Um é o grande pedagogo Paulo Freire e outro é um livro, um vídeo, um filme que vimos na universidade, que é do Patch Adams, O Amor é Contagioso, em que ele, como médico, não vê a medicina com os mesmos olhos que vê um médico normal. Para ele, um doente não é só um doente, tem nome, e então ele acreditava que com a brincadeira ele conseguia criar empatia com o doente e o doente permitia que ele entrasse no mundo dele. Ou seja, eu quis transmitir, eu quando vi aquele filme eu disse, quando for grande, quando for técnico superior de educação, eu quero ser como o Patch Adams. Ou seja, eu consegui entrar no mundo da minha avó. Então imagina, muitos cuidadores dizem-me assim, o meu maior receio com quem tem Alzheimer
é que eles se esqueçam de mim. Eu posso vos dizer garantidamente que quem for a pessoa de referência deles, a pessoa que lhe dá segurança, eles não se esquecem. Não se esquecem. A minha avó pode se esquecer de todo mundo, de mim não. Ela tem memória de 5 minutos, como eu te tinha dito, mas imagina, ao sábado, ela sabe que a Dianinha a vai buscar. Então ela pensa no lar assim às funcionárias: minha Dianinha nunca mais chega. A minha Dianinha É nunca mais segurança. chega. Ou seja, ao domingo, diz ela: ui, ao domingo ainda é pior. Ao domingo ela sabe perfeitamente que ao domingo é dia de ir para a Dianinha. E agora vocês perguntam-me: como é que ela não tem noção de nada, mas sabe que ao sábado e ao domingo é dia de estar com a Dianinha? Ou seja, aos cuidadores, eu também deixava esta mensagem: para quem tem medo que eles se esqueçam, eles não se esquecem. Se houver uma ligação, se a gente entrar no mundo deles, como eu costumo dizer, o amor é mesmo contagioso. E a minha avó, eu consigo construir com ela uma bolha de amor. Ou seja, um mundo paralelo que só faz parte eu e ela. Então, podemos estar 20 pessoas a uma mesa, o foco dela É a Dianinha. Eu tenho que estar à minha beira. Por exemplo, aqui no livro também conto uma história muito engraçada. A minha mãe fazia anos, nós fomos buscá-la ao lar. Então, tipo, eu vinha pelo caminho e dizia: olha, a mãe faz anos. Ah, é? Está bem. Vamos para cantar os parabéns. Aqui é que ela canta os À parabéns. Dianinha. À Dianinha. Porque ela não... O foco dela O foco está. dela é só eu. Ou seja, eu sou a figura de referência dela. Pronto. E é o que eu digo. Eu acredito mesmo que quando entramos no mundo da outra pessoa, é muito mais fácil. Muito bem. Que bela mensagem. Diana, queres deixar aqui uma mensagem aos nossos ouvintes, a convidá-los para estarem sexta-feira na biblioteca? Convido-vos a estarem presentes na biblioteca no próximo dia 28 pelas 15 horas. A minha avó também estará presente. Ok, isso é bom. Portanto, se quiserem conhecê-la ao vivo, vão ver que é uma peça muito jeitosa. Vão se fartar de rir com ela, porque ela mata todo mundo. Ela tem uma pistola e mata todo mundo. E vai arranjar 7 namorados, porque ainda vai casar. Por isso, estará presente também a professora Luz, que será quem irá apresentar. E também estará a minha assistente pessoal, a Sandra Dias, que graças a ela também muitas aventuras destas são possíveis, porque é ela que vai comigo ao lar buscá-la, é ela que me leva até ela aos lanches, e por isso também será ela que estará presente. Portanto, fica aqui o convite para todos quem nos está a ouvir. A entrada é livre, portanto, tenho Muito todo o gosto de vos receber. O livro, onde é que as pessoas o podem comprar? Na sexta-feira, naturalmente, mas fora Sim. disso, onde é que as pessoas o podem Olha, comprar? eu criei uma página, a Memórias de 5 Minutos, podem encomendar através de lá, ou então através das minhas redes sociais, para já ainda só está mesmo nesse nível. Prevemos no futuro tê-lo em algum sítio, mas para já, Para já estar nestes locais. sim, Muito nas redes bem. sociais. Memória então de Memórias de 5 minutos, o antes e depois do Alzheimer, como conviver com esta doença, dicas e estratégias. Um livro então da vieirense Diana Moreira, que vai estar então a apresentar este livro na próxima sexta-feira na Biblioteca Municipal Padre Aldos Vieira, em Vieira do Minho. A entrada é livre, fica aqui o convite a todos a marcarem presença. Autuari FM. Vieira do Minho.